E aí, meus amores? Tudo bom? Gente, hoje eu vim aqui falar um pouquinho de mim, da minha vida mesmo. No primeiro vídeo eu falei sobre a baixa autoestima, contei que eu já tive. Segundo vídeo eu falei um pouquinho sobre ansiedade. Também já tive. E algumas pessoas me perguntaram em que parte da minha vida eu tive tudo isso. E eu resolvi explicar um pouquinho pra vocês. Vou encurtar um pouco a história, mas espero que vocês entendam. Antes de tudo, deixe seu like, se inscreve no canal e me siga lá no Insta, tá? E vamos lá. Bom, eu fui uma criança um pouquinho tímida, não era de muitos amigos. Muito pelo contrário, tinha bem poucos, porém conhecia muita gente. Ah, como assim? Tu não tinha amigos e conhecia muita gente? Sim, eu tinha algumas amigas, porém eu conhecia muita gente, porque essas minhas amigas tinham muitos outros amigos. E eu conhecia. Mas amigo mesmo eram bem poucos. E eu fui crescendo. Na minha adolescência não foi diferente. Eu sempre tive poucos amigos. E até que chegou um momento da minha juventude que eu fiquei meio... me senti só. Foi quando terminou o meu ensino médio. Porque, tipo, na escola eu convivia 24 horas praticamente com as minhas amigas, que eram quatro pessoas. E a gente convivia muito. Porém, quando acabou as aulas, ficou tipo, o que eu vou fazer? Não tô fazendo faculdade, não tô fazendo cursinho. As minhas amigas tomaram rumos diferentes, a gente não podia se ver todo o tempo, a gente não conseguia se ver todo o tempo. E eu acabei me sentindo muito só. E desencadeou uma ansiedade que eu já tinha antes, eu só não sabia que eu tinha. E eu ficava muito ansiosa pra tudo. Às vezes eu ficava ansiosa pra amanhecer, eu ficava ansiosa pra encontrar as minhas amigas. A minha mãe foi morar, minha mãe que eu digo é minha tia, ela foi morar em outro lugar, a gente morava em São Isabel, ela foi morar pra Belém. E eu ficava ansiosa pra ver ela. Tipo, tal dia eu vou ver minha mãe. Eu ficava ansiosa. E um belo dia eu fui pra igreja, como eu ia sempre. E na igreja eu tinha amigas, muitos, meus pastores, os obreiros. Eu amo eles de paixão. Tipo, eles são pessoas muito importantes na minha vida. Só que um belo dia eu fui pra igreja normal. Foi um dia, pra mim, era um dia normal. Fui pra igreja e tal, e quando eu cheguei lá, me deu uma crise. Eu paralisei. Paralisou tudo. Eu parei de andar. Eu tava sentada numa cadeira. Eu lembro bem da minha pastora me chamando pra ir lá pra fora. E eu disse que eu não conseguia andar. E eu fiquei sentada na cadeira. E as horas foram passando, o culto acontecendo, e o meu pastor entrou na cozinha, que eu estava na cozinha, e perguntou o que estava acontecendo, por que eu não tinha ido pro culto. E visivelmente eu já não estava bem. Então eles foram me levar pro escritório dele. Quando eu cheguei lá eu já não falava. Eu não conseguia me expressar, de forma nenhuma. E foi muito complicado pra mim, aquele momento, aquela situação. Foi muito complicado. E no outro dia, depois de um tempo, eu voltei a andar, falei, parecia que eu tava aprendendo a falar. Na hora foi desesperador, mas depois foi uma situação meio engraçada. E no outro dia, eu pedi pra minha pastora me acompanhar até o CAPES. E eu fui com ela, fui conversar com a psicóloga. E quando eu cheguei lá, antes de entrar, eu travei. Fiquei tipo, CAPES, meu Deus, psicólogo, eu nunca precisei disso, eu vou precisar agora. Mas eu fui e entrei pra fazer o acolhimento com a psicóloga e tudo. E depois eu fui com o médico. E o médico me receitou remédio, mas na minha cabeça eu não precisava daquilo.
E eu passei a fazer terapia de grupo com outras pessoas que passavam por problemas semelhantes ao meu. E eu fui descobrindo, através da história das outras pessoas, que eu tinha ansiedade. Só que eu não encarava como uma ansiedade. E depois de conversas com o médico, foi que eu entendi que eu tava tomando remédio pra ansiedade. Que eu consegui, assimilar o que é ansiedade, o porquê eu sinto, porque a ansiedade nada mais é do que algo que tu quer muito que aconteça. E eu tinha muito isso. E depois veio a depressão, que eu não sabia como lidar. Eu simplesmente queria me isolar. Não queria falar com as pessoas, não queria conviver, não queria mais nada. Do mundo lá fora eu não queria nada. Eu só queria ficar no meu canto, sozinha. Que ninguém falasse comigo, ninguém se metesse na minha vida. E foi uma situação bem complicada. Porque eu até então era ministra de dança na igreja, eu tinha muitos colegas, conhecia muitas pessoas, as minhas amigas não entendiam, os meus amigos da igreja também não entendiam. E eu fui analisar a situação. E eu percebi que eu já tinha ansiedade antes e não reconhecia. E isso ajudou muito pra mim entrar numa depressão, porque tu sabe que tu tem um problema. Cuida, cara. Vai te cuidar. Procura ajuda médica, ajuda de um profissional que eu tinha. Mas o tempo foi passando e aconteceu a situação, né? E depois que aconteceu, eu encarei a realidade. Não, eu preciso me cuidar realmente. E eu comecei a me cuidar. Então veio a grande mudança. Me mudei. Pá! De repente, cheguei em Santa Catarina. E foi algo que mexeu muito comigo, porque eu nunca tinha saído do Pará. Eu vivi lá a minha vida inteira até meus 18 anos. E uma mudança tão radical assim, pra mim foi radical, porque eu não era acostumada, eu era acostumada ali naquele lugar com aquelas pessoas, e eu ia chegar numa cidade nova, com pessoas novas, com tudo novo, tudo diferente. E foi uma grande mudança pra mim. No começo, eu encarei bem, só que com o passar dos dias eu tava meio que surtando. Quando começou a pandemia, eu comecei a surtar. Surtar mesmo. Porque eu não conseguia, uma coisa é tu ficar em casa porque tu quer. Outra coisa, tu é obrigada a ficar em casa. São situações diferentes. E isso me deixava muito preocupada. Eu ficava pensando, meu Deus, o que vai acontecer com a minha família que não tá aqui perto de mim? Porque aqui eu só tenho meu primo, a mulher dele, os filhos dele e a minha mãe, que já tinha algumas doenças e mais essa questão. E a minha avó, os meus avós, os meus tios, enfim, eu me preocupava com a minha família em geral. Eu não me preocupava comigo. Eu deixava o meu bem-estar de lado e pensava só neles. E foi bem complicado, muito complicado. Eu me mutilava antes, eu me cortava quando me dava algumas crises de ansiedade, depressão, eu me cortava. E quando eu cheguei aqui, eu disse que eu não ia mais fazer isso. Que eu ia ter uma vida nova, um futuro novo, tudo novo. Só que teve um dia que eu não aguentei. Eu acabei me cortando e foi bem complicado pra mim. E pra algumas pessoas que estavam na casa, porque a minha prima em especial ficou muito preocupada, que era algo que eu não tinha feito ainda. E eu nunca mais vou fazer, se Deus quiser. Só que na hora aconteceu e foi bem preocupante a situação. Mas agora eu tô bem. E um dos motivos por eu ter feito o canal foi a quarentena. O ficar muito tempo em casa, assim, ter o que fazer da vida, porque já assisti série, já vi filme, já fiz de um tudo. E não tinha mais o que fazer, eu disse, vou criar um canal. Vou fazer um canal no YouTube pra compartilhar minha experiência. Porque eu sei que muitas pessoas têm ansiedade, eu sei que muitas pessoas têm depressão ou passaram por algo parecido. E eu resolvi compartilhar com vocês, porque
é algo que pode ajudar. Tipo, agora pode parecer, mas tu tá postando isso agora, eu já tô bem e tal, mas quem sabe alguém do teu lado precisa, alguém do teu lado tem esse problema, porque quando eu tive alguém que me ajudou, eu tive alguém que estendeu a mão pra mim, eu tive pessoas que me ajudaram. E você que tá assistindo pode não ser essa pessoa, pode não ter depressão, mas você pode ser a pessoa que vai ajudar, que vai auxiliar alguém a ficar bem. Porque, infelizmente, a depressão e a ansiedade se tornou algo comum na vida de muitos jovens e adultos. Se tornou algo com frequência, tem acontecido com frequência na vida de algumas pessoas. E a gente não quer mais que isso aconteça, porque tirou a vida de muita gente. Agora todo mundo foca na pandemia, todo mundo tá focado no corona que tá matando muita gente. Mas, gente, não é só o corona que mata. O sentir-se só também te mata, vai te matando aos poucos. E quem sabe isso tenha acontecido para te ficar mais perto da tua família, para te aprender a analisar as pessoas. Porque com a vida corriqueira do dia, tu corre pra cá, corre pra lá, faz isso, faz aquilo, tu não tem tempo pra analisar a pessoa que tá do teu lado. Às vezes tu não tem tempo pra perguntar se a pessoa tá bem. E a pandemia te deu essa oportunidade de perguntar. Então, pergunte se a pessoa tá bem, se ela disser que tá bem, vai lá, mas se tu percebeu que não tá bem, tenta conversar, tenta mudar ela, só tenta fazer um mundo melhor. A gente tem que tentar isso todos os dias. Sempre temos que ter nossa melhor versão. E é esse recadinho que eu tinha pra vocês, compartilhei um pouco da minha história. Outro dia, quem sabe, eu conto a história mais detalhada, com assuntos que eu não quis colocar aqui. Mas, um beijão pra vocês e comentem aqui assuntos que vocês querem me ver falando. E tchau!